Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Meu Deus. Como o Senhor é lindo, meu Deus do céu. Oh, olha. Paz do Senhor, povo, seja bem-vindo. Recebi uma notícia agora que... mais uma do dia, né? Oh, meu Deus do céu. Deus é lindo demais, cara. Deus é lindo demais. Aleluia. Se você quiser, compartilhe para outras pessoas. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Hoje eu vou estar fazendo um estudo que eu já fiz com as meninas que eu discipulo, né? Todas as meninas que são direcionadas para mim, eu faço com elas estudo sobre quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo de Deus, para que elas tenham entendimento que a Trindade, cada um tem a sua função. E isso é importante, porque eu vejo que muitas pessoas, há anos na igreja, não conseguem diferenciar quem é Deus, quem é Jesus. Consegue perceber que Jesus, há aparições de Jesus no Velho Testamento, mas ele vinha com os anjos. Quando cita lá, assim... E apareceu um homem semelhante ao Filho do Homem. Esse era Jesus. Mas Jesus mesmo em carne só tem no Novo Testamento. Então, às vezes, as pessoas confundem. E aí, a hora que vai falar, mas lá em João está escrito que Deus, não, Deus falou assim, não foi. Foi Jesus que estava lá no Novo Testamento. Então, assim, e aí, por que Jesus veio? Por que Jesus está aqui? A gente vai ter esse ensinamento moderadamente, porque ele é bem longo, mas é interessante. Seja bem-vindo, Amanda, a Suzy, Deus abençoe. Seja bem-vinda, meninas. Vai compartilhando. Eu acho que se vocês quiserem pegar a Bíblia, hoje nós estaremos lendo em João. Todos os versículos serão em João. E eu já vou iniciar o nosso estudo. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Acho que eu não consigo. Hoje é o segundo dia de live. Farei, acho que serão 11 dias de live. Então, até o dia 11 farei. Essa semana eu estarei nesse horário das 3 horas. Mas a semana que vem, creio que eu vou mudar o horário, porque a gente já vai ter organizado a igreja. Então, eu volto com os meus atendimentos, com o discipulado, atendimento psicológico. Então, esse horário das 3 da tarde, eu já tenho os compromissos. Então, eu vou ter que ver um outro horário para estar fazendo as minhas lives, que é o meu compromisso com o Senhor. Aleluia. Vamos lá. Vou estar orando ao Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, peço ao Senhor que se faça presente em nosso meio. O Senhor venha abrir o coração de cada uma de nós, para que nós venhamos entender cada vez mais o que o Senhor tem a nos ensinar, que o Senhor abra o entendimento, que nós venhamos entender qual é a posição de Jesus, o que Ele faz diante de nós e o que nós temos que fazer para estar juntamente, ouvindo e obedecendo a Ele. Em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe aqueles que já estão assistindo,
não estão ao vivo, mas estão assistindo depois, que eu peço a mesma bênção, que eles venham entender e compreender o seu amor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo João 3,16, versículo bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí a gente vê a importância. O estudo que eu faço com as meninas é mais detalhado, claro. Mas eu vou estar ligando uma hora dessa. Vou estar falando o que significa que o Senhor, o nosso Deus, amou o mundo somos todos nós, de tal maneira, olha esse amor, que ele deu o seu único filho por nós. E aí a gente sabe que Jesus veio fazer na terra, o que Jesus sofreu na terra por nós. E aí ele fala, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o Senhor nosso Deus enviou Jesus à terra para ensinar os discípulos, para nos ensinar a como passar pela terra e também para morrer por nós. Ele, através dele, a gente recebe a nossa salvação. E só que aí, para não perecer, para não sofrer, nós temos que crer em Jesus. Para nós termos a vida eterna, nós temos que crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus é o nosso, de onde vem a nossa salvação. Porque Jesus não veio falar de religião. Ele não veio trazer religião. Ele veio da religião judeu, né? Os judeus. E aí é onde ele está falando que todos tinham que ser judeus, todos tinham que se converter a judaísmo. Não tem. Então ele não veio falar de religião. Ele veio falar do Pai. Ele veio mostrar quem era o Pai. E aí ele veio nos trazer, através dele, a vida eterna e a nossa salvação. Só que qual é a necessidade de crer para não perecer? Porque muitas religiões falam, eu acredito em Jesus e tal, mas não vive o que Jesus pregava. Não vive da forma que Jesus queria. E não crê que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho. Sem ele, não tem como você ver o Pai. Então não adianta você crer em imagens ou em... como que eles falam? Em outros espíritos e crer no universo e crer na sombra das cores, porque tem várias crenças por aí, cada um com a sua crença. Mas eu venho aqui para te falar, Jesus, ele é o único caminho. Então, a palavra que em João fala, que nós temos que crer nele, tem que crer nele, para não perecermos e para nós termos a vida eterna. A vida eterna aqui na terra, não. Esse corpo, eu vou fazer um estudo, né? A gente é corpo, matéria, alma e espírito. Então, o corpo é daqui, ele vai ficar aqui. O espírito volta para Deus, que o enviou, e a nossa alma. Então, vai depender de nós escolhermos para onde vai a nossa alma. Mas isso é estudo para outro dia. E aí, continuando. E às vezes a gente pensa assim, nós evangélicos, né? Nós cristãos. Nós cristãos, porque o evangelismo hoje em dia é pregado como uma religião também, mas como eu disse, Jesus não trouxe religião alguma. E aí nós cristãos, a gente às vezes pensa, mas Senhor, eu estou perecendo. Senhor, tem algo errado. Se a gente for parar para pensar, não estamos perecendo. Nós estamos passando por dificuldades. Como eu falei ontem, né, em Tiago, que a gente se alegre nas dificuldades. Então, a gente vai passar por desertos, por vales, por poços, cada um no seu caminho.
Mas eu também falei, ele tem início e tem fim, não é permanente. Amém? E aí, voltando aqui, é necessário que nós temos a nossa fé só em Jesus Cristo. Nós temos que crer que Jesus é o nosso Salvador. Essa é a nossa necessidade. Shalom, povo de Deus. Deus abençoe vocês. E agora, eu vou estar lendo em João 14. João 14, 6. Que vem falar mais um pouquinho de quem é Jesus. Esse estudo é tão lindo. É que assim, eu decidi agora de última hora, então eu não me programei certinho, não me preparei. E aí eu falei, vai conforme o Senhor vai direcionando. João 14, o 6. Assegurou-lhe Jesus. Em versões está escrito, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho, que é Jesus Cristo. O nosso primeiro impacto, porque vocês que já aceitaram Jesus, ou vocês que não aceitaram, mas já ouviram falar, aceita Jesus, nós pregamos muito isso, nós explicamos, falamos muito sobre isso, nós cristãos. Você tem que aceitar Jesus, você tem que estar com Jesus, tem que chamar Jesus para sua vida. Por quê? Porque é Jesus que é o caminho. Então, ele fala aqui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, por isso que nós falamos sempre. Você tem que aceitar Jesus, você tem que viver Jesus, você tem que estar em Jesus. Então, ele fala aqui, eu sou o caminho. E aí eu tenho algumas parábolas para esse estudo. E aí eu falo assim, por exemplo, você está num caminho, vamos lá para o deserto. E aí você está lá no deserto do Egito, para aqueles lados lá. E aí você quer chegar em Jerusalém. Só que você está no deserto. Que lado fica Jerusalém? Não tem como você saber. Só que quando Jesus fala, eu sou o caminho, quer dizer que se a gente olhar para ele, a gente vai chegar em Jerusalém. A gente vai chegar no lugar certo. Porque ele é o nosso caminho. Então é por isso essa necessidade de entender que Jesus é o caminho, não tem outro. Jesus é o caminho. Então, ele vai nos direcionar aonde ele quer que nós cheguemos. Aonde ele quer que nós vamos estar e de acordo com os planos dele. Mas para isso, nós precisamos crer que ele é o caminho. E aí ele fala que ele é a verdade. O que significa que ele é a verdade? Verdade. Se ele é a verdade, nele não tem mentira. E aí? Ele é a verdade. Então, nele não tem mentira. Então, eu quero falar com vocês, se você está vivendo uma vida de mentira, você é cristão, está vivendo uma vida de mentira, que parece tudo, a qualquer momento pode desmoronar, cuidado, pare, preste atenção, volte no início, porque não é errado voltar ao início, não é errado voltar lá no começo e dar um start novo, com tudo diferente. Eu lembro que uma vez, acho que vai fazer uns 4 anos, eu resolvi fazer uma campanha de oração e as meninas da igreja, eu estava em outra igreja, fizeram comigo, e a gente fez uma vez por semana. E aí, desses dias de orações, o Senhor me trouxe o tema. Ele já me trazia temas, né? Ele me trouxe o tema de recomeço. E aí eu falava, mas recomeço? E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Não é um começo, é um recomeço. Mas mesmo assim, é um voltar atrás e um começar de novo. Aparentemente é um recomeço. Só que agora você vai começar de novo. E a partir daquele momento, daquela campanha que a gente fez, a minha história foi mudada. Dali eu comecei realmente
a ter um novo começo, diferente, com mais fé em Deus, crendo que Ele faria o que fosse necessário, e se Ele não fizesse também não tinha problema, porque o meu foco não era aqui na terra. E aí, a vida. E aí, quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida é o que nós temos aqui, só que é uma vida eterna também. Mas a vida aqui na terra tem que ser uma vida abençoada. Mas aí, às vezes a gente pensa, mas peraí, tá tudo errado aqui, tá tudo estranho aqui, tá tudo difícil, eu tô chorando muito. E aí, o que você precisa ver? Aonde está a sua fé? Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições, então nós temos aflições. Acaba uma, começa outra, acaba uma, começa outra, e assim vai. Só que se você está firmado no Pai, se você está firmado em Jesus, na fé, inabalável, porque às vezes o inimigo lança dardos sobre nós, que na nossa mente fala assim, o Senhor não vai fazer, Deus não vai fazer. Mas aí você precisa lembrar nesse momento que é Ele lançando dardos. E aí você vai falar, olha, você está amarrado, Satanás, em nome de Jesus. O meu Deus vai fazer na hora que Ele quiser, porque eu creio. Porque uma fé inabalável não significa aquela fé que, nossa, tá sempre em cima e eu não duvido de nada. Porque, não. Uma hora ou outra a gente vai dar uma fraquejada. Se sentir fraco. Sim, entendeu? Mas isso não significa que somos fracos. Não significa. Significa que nós estamos passando por um momento rápido de desânimo. Mas a partir do momento que identificamos o mal, a gente corta pela raiz. Amém? E aí a gente corta pela raiz e fala, opa, eu sei o Deus que eu sirvo. Até porque a gente se priva de tantas coisas, de tantas coisas que o mundo oferece, que a gente sabe hoje que não vale a pena, mas mesmo assim, para nada. Para você ter dúvida de que o seu Deus pode resolver o seu problema, de que o seu Deus pode te levantar e simplesmente um dia você acorda e tá tudo diferente, não podemos ter essa dúvida. Porque o nosso Deus, tudo que nós precisamos, o Senhor já fez várias vezes. Não vai ser a primeira vez que Ele vai resolver esses problemas. Ele já resolveu em outras pessoas há muitos anos e continua resolvendo e vai continuar resolvendo. Por quê? Porque Ele é o Todo-Poderoso. Sim, é isso mesmo, Sil. Momento de fraqueza é natural do ser humano. Não ache que você, nossa, eu tenho que ser a super crente. Por pensar assim, muitos pastores estão se afastando, se desviando, cometendo suicídio, por se acharem o super crente. Não somos, nunca seremos. Nós temos que voltar ao início quando for necessário. Eu preciso voltar ao início, eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso de um tempo para mim ficar enfiado no meu quarto. Chorando? Não. Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e clame ao Deus, que é Ele que vai prover na sua vida. E aí nós precisamos muitas vezes estar recluso no nosso cantinho. E esse momento não é de ficar pensando nos problemas, não. É de estar ali adorando, engrandecendo ao Senhor. E isso é necessário, sempre é necessário. Amém? E aí vamos ao terceiro versículo, que é João 8:12. E aí fala aqui, a minha versão é do King James. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. O Espírito Santo está aqui. Oh, meu Deus. Obrigada, Espírito Santo. Aquele que me segue não andará em trevas e terá luz na vida. Aleluia. Ai, Ele é lindo demais. Ai. E aí, Jesus
Vocês entenderam que o Senhor nosso Pai... depois eu faço esse compilado. Vamos a esse versículo. Que Jesus é a luz do mundo. E aí eu faço mais uma parábola sobre isso. Por exemplo, você quando sai de casa, você sai de casa à noite e apaga todas as luzes. E aí você vai, resolve o que tem que resolver e volta para casa. Quando você volta para casa e acende a luz, você não enxerga. Por exemplo, se você acende a luz e é na sala. Aí, se você abrir a porta, você não vai enxergar o que tem ali na sala, os móveis. Mas quando você acende a luz, você vê o sofá, vê a televisão, vê o painel, a rack, não é? Então, é isso que a luz faz. Ela dá visão, ela dá um clarear, ela modifica o ambiente. E quando Jesus fala que Ele é a luz, Ele é o que vai modificar o ambiente. É Ele que vai trazer essa claridade sobre nós. E aí eu gosto de falar também que, por exemplo, embaixo do sofá, porque quando você sai, você não acendeu a luz, a casa está em trevas, está na escuridão. Quando você acende a luz, a escuridão tem que sair. Quando Jesus fala que Ele é a luz, é porque a escuridão tem que sair quando Ele entra. Por isso que nós cristãos pregamos sobre a mudança. Se a pessoa aceita Jesus e continua do mesmo jeito, as mesmas atitudes, as mesmas formas, ela não está se abrindo para Jesus. Porque Jesus é a luz e quando Ele entra, a escuridão tem que sair. E aí quando você acendeu a luz, a claridade veio, você consegue enxergar os móveis, você consegue ver onde estão as coisas. Só que embaixo do sofá ainda está escuro. Às vezes atrás de um outro móvel ainda está escuro. Por quê? Você vai conseguir ver lá se você acender o farol ou acender a lanterna do celular, se você for procurar alguma coisa, porque a luz maior já clareou o que tinha que clarear. E aí, essa parte do sofá, a escuridão embaixo do sofá, são as particularidades nossa, que a luz tem que entrar. Mas para isso, você precisa abrir o coração. Mas isso é um detalhe para outro estudo. Então, ele fala, eu sou a luz do mundo. Só que esse mundo, não é só nós, não, eu sou a luz dos cristãos. Não, a luz do mundo. Essa luz está aí para todos, entende? Essa luz é para todos. Só que ele deixa bem claro, aquele que crê, aquele que me segue, né? Aquele que me segue, porque ele já falou que aquele que crê não vai perecer. Então, aquele que me segue não andará em trevas. Você entende o que eu expliquei sobre as trevas? Sobre a luz entrar e as trevas ter que sair? Muitas vezes a gente está sem força para expulsar os demônios que perseguem, que nos oprimem. Muitas vezes a gente está sem força de falar em nome de Jesus, Satanás, sai da minha vida, sai da minha mente, sai da minha casa. Só que se você ir para o seu quarto, se ajoelhar e pedir ao Senhor que venha ser a luz na sua vida, Senhor, seja a luz da minha casa. Senhor, seja a luz na minha mente. As trevas têm que sair. E aí ele fala, mas terá luz na vida. Você vê a necessidade de entender que Jesus é a luz do mundo. Por quê? Porque aquele que segue a Jesus não anda em trevas. Aquele que segue a Jesus, aquele que entende a necessidade de ter essa luz dentro de si mesmo, ele vai ter essa luz para a vida toda. E além de ser luz, porque quando eu fiz o estudo, a Silmara falou para mim, eu nem tinha pensado nesse detalhe, que nós também somos luz aonde a gente entra. E eu falei, real, eu nem tinha lembrado desse detalhe. Nós temos que ser a luz aonde a gente entra. Nós temos que ser
A luz que vai mudar os ambientes onde a gente passa, onde a gente fica alguns minutos, onde a gente trabalha, principalmente onde a gente mora. Nós temos que ser essa luz. E aí, vamos para o 4º versículo. Se vocês quiserem depois, vocês mandem uma mensagem que eu posso estar mandando os versículos. Mas a live vai ficar gravada, vocês podem estar assistindo, anotando os versículos, estudando detalhes, tá? Porque assim, eu estou passando o básico, mas assim, eu sempre ensinei as minhas meninas a estudarem frase por frases. Porque através disso elas aprenderam a ler a Bíblia diferente. Então hoje elas conseguem entender muito mais quando leem. Né, meninas? Algumas estão aqui. E aí, vamos... Nesse estudo sobre a luz, eu vou estar lendo para vocês, que eu lembrei agora. Eu fiz uma oração, porque eu também queria ensinar elas a orarem a palavra do Senhor. Porque aqui não tem como se contradizer. Quando você ora a palavra, você atinge o coração de Deus. Porque está escrito e ele não revoga o que ele escreveu. Então, quando você fala, Senhor, aqui está escrito assim, assim, assado. Então, faz na minha vida. Ele se alegra que você entendeu, internalizou a palavra e ele provê o que você precisa. E aí eu fiz uma oração rapidinha. E é assim, a gente vai orar em cima disso, né? Jesus, a tua palavra diz que quem te segue não andará em trevas, mas terá luz da vida. Então, Pai, eu quero luz na minha vida. Aqui você pode orar tanto ao Pai, que é o nosso Abba, né? Yahvé, ou a Jesus. Então, Jesus, eu quero luz na minha vida. E aí, aqui, ó, eu quero, traz luz aonde eu passo, traz luz na minha área, aí você fala, na minha área financeira. Senhor, traz luz na minha área financeira. Porque como eu expliquei, aonde a luz entrar, você consegue enxergar tudo. Você passa a enxergar. Então, quando você pede ao Senhor que Ele traga luz aonde você passar, aonde você precisar, na área material, área financeira, área espiritual, Ele vai te mostrar o que é que está atrapalhando de fluir essa área. Então, você pode pedir ao Senhor, Jesus, traz luz na minha área financeira, na minha área espiritual, área intelectual, material, profissional. E aí você vai falar, traz luz para as mulheres que são casadas, traz luz ao meu casamento, traz luz aos meus relacionamentos. Senhor, traz luz o que eu tenho que fazer, para onde eu vou. Então, pede essa luz, porque a palavra do Senhor diz, ele disse, eu sou a luz. Então, Jesus, o Senhor é a luz. Entra na minha vida e traz luz aonde eu preciso ver que está atrapalhando a minha vida. Porque não é assim que eu quero que flui. Não é assim que eu sei que que eu estou sendo bem-aventurado. Amém? Eu vou estar agora lendo João. Eu vou para o João 10, 14 e 15, porque o último é o que eu mais amo, que é o João 15, 5. Falar nisso, deixa eu até abrir aqui, porque depois eu vou ter que ler. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e delas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus veio para nos mostrar o Pai. E aí, quando ele fala, eu sou o bom pastor, nós vamos imaginar os pastores, porque aqui na Bíblia tem bastantes pastores de ovelhas, né? Não os pastores como a gente conhece hoje. Os pastores de ovelha. E como funciona? Eu não sei se vocês já viram algum vídeo de pastores de ovelhas. E aí eles fazem o seguinte:
eles cuidam das ovelhas desde pequeno. Então, quando Jesus fala que eu conheço as minhas ovelhas, é porque o pastor conhece as suas ovelhas. Quando ele vai de manhã, por exemplo, soltar as ovelhas para pastar, ele vai e se tem alguma meia doentinha, meia tristinha, conforme ele solta, elas saem disparado para pastar, porque é o momento delas pastarem. Ele percebe que tem alguma meio doentinha, então ele vai lá, cuida, né? Ele separa ela, vai lá, cuida, põe, dá uma injeção, vê como ela tá, depois solta ela para pastar. Mas quando Jesus fala que delas eu sou conhecido, o bom pastor, esse pastor de ovelhas, ele que cuida delas, então elas conhecem eles. E aí eu gosto de contar uma parábola assim. Por exemplo, de manhã cedo, o pastor das ovelhas vai lá, solta elas para pastar. E ele já tem um som, porque eu já vi vídeos assim, né? Ele já tem um som para que elas voltem. Porque ele não vai lá tocar igual os bois, que tem que pegar os cavalos, tocar para eles voltarem pro lugar onde guarda eles. As ovelhas não. As ovelhas, quando elas escutam o som do pastor delas, elas voltam e vão para dentro do curralzinho delas. Então, vamos supor, o pastor foi de manhã, soltou as ovelhas, aí tem o horário, porque elas também já têm, os animais têm os horários deles, né? Então, elas têm os horários de buscar, só que aí houve um problema, o pastor não conseguiu estar lá buscando essa ovelha, e aí ele simplesmente manda um irmão dele, ensina o irmão dele, que é parecido com ele, ó, você tem que fazer esse som assim. Aí o irmão faz o teste, beleza. E aí vai lá, olha, ele vê as ovelhas e ele faz o mesmo som que o pastor fez. Ensinou ele. Só que as ovelhas, elas olham para ele e falam assim: quem é você? E elas continuam pastando, porque elas conhecem o pastor delas e aquele ali não é. Então você entende o porquê que Jesus vem falar que ele é o bom pastor? Porque ele conhece as ovelhas e delas eu sou conhecido. Então nós temos que ter a certeza de quem é o nosso Jesus. E não é esse Jesus que tem desenhado por aí, não. O nosso Jesus, a gente não sabe quem é o nosso Jesus. A gente conhece, a gente sente, a gente vê a providência dele. Mas vê mesmo, muitas vezes eu vejo testemunhos de que vê os olhos de fogo, a roupa branca, mas assim, o rosto completo como ser humano, a gente não vê. Mas a gente sabe que ele existe. A gente sabe que ele é o nosso bom pastor. Então, por isso que ele fala que eu conheço as minhas ovelhas, ele conhece. Por isso, muitas vezes a gente não conhece, a gente não sabe. Olha para o fulano, nosso fulano é uma bênção. Ele é maravilhoso, olha... Ele e Jesus, né, deve ser um só. Vou te dizer. Talvez não. Jesus conhece ele. Agora, tem muitos hoje dentro da igreja que acha que conhece Jesus, mas não faz parte do rebanho dele. Tá lá na igreja, às vezes até morto, por conta de erros, de coisas, de não buscar. Não é... A gente tem que estar buscando ao Senhor no nosso quarto, no nosso secreto, conhecer a palavra do Senhor. Porque Jesus nos alerta sobre os falsos profetas, que já estão aí à reveria, ensinando coisas erradas, mostrando coisas, tirando contextos da Bíblia, que se você não conhece a história, vai cair. Vai cair. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor. Então nós temos que conhecer a voz do nosso pastor e não de outras pessoas que nem sempre, ser humano, primeiro que é ser humano sempre vai ter uma falha. Nós temos, porque que o outro não vai ter, né? A gente não adianta querer perfeição se você não é perfeita. Que o dia que você for perfeita, o Senhor retira da terra, pode ficar tranquilo.
E aí ele fala aqui, ó. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E ele deu, né? Jesus deu a vida dele sem merecer. Ele deu a vida dele, ele sofreu por nós, suas ovelhas. Mas nós precisamos estar focados em ser ovelhas do pasto do nosso Senhor. Entende? Sim, é isso, Suzy. A igreja, pastor, o fulano de tal, eu não te salvo, não. Não tenho nada para te oferecer. Não tenho. Tudo que eu tenho ofereci a Deus, que não é nada. Porque foi Ele que me fez. Tudo que eu tenho foi Ele que me entregou. Mas eu entreguei a Ele. E a gente não tem nada. Não pode salvar. Nós podemos te ensinar o caminho. Podemos te mostrar o caminho. E você que tem que buscar viver a sua verdade, a verdade da Bíblia. A sua não, né? A verdade da Bíblia. Nós temos que buscar viver a verdade da vida, da Bíblia, em nossas vidas. Então, voltando ao estudo. Aqui o Senhor fala que as ovelhas conhecem a voz dele. Então, para você conhecer ao nosso Jesus, você vai ter que ler a palavra do Senhor. Porque o que é pregado é superficial. É superficial. O que tem aqui, ó, profundo aqui, o que o Espírito Santo quer revelar a você, é aqui, ó. Não é o que é pregado no domingo, na quinta, na quarta, não. É aqui. Você vai ver coisas aqui, você vai falar, ué, mas eu já vi tantas vezes esse versículo, nunca vi isso aqui. Não. Porque o Espírito Santo quer falar com você e te revelar detalhes que fazem parte da sua história, que vão mudar a sua história. Amém? Vou deixar falando até amanhã. Vamos ao último versículo. Eu tenho os complementares, mas eu vou ler só o último. Não sei nem que horas são. Olha, glória a Deus. Falar do Senhor é bênção, né? Já é 15:04. E aí o último versículo, que é o que eu amo, que é João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Nossa, preciso de um pano aqui. Esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Ou na minha versão, pois sem mim não podereis realizar obra alguma. Eu sou a videira. Vamos lá. Mais uma parábolazinha. O que é uma videira? É a árvore, que nem é a árvore, mas não é considerada uma árvore, né? A árvore que dá as uvas. A videira, o fruto da videira, são as uvas. E aí Jesus fala, eu sou a videira. Você entende que esses versículos é sobre Jesus. A importância que nós temos que entender que ele é para nós. E aí ele fala, eu sou a videira. Então, ele é a árvore. A videira, ele é uma árvore. E aí ele fala, vós os ramos. E aonde que o ramo está conectado? Na árvore. E aquele que permanece, porque a videira, ela vai dar os ramos. Os ramos vai sair, uma hora ou outra. Só que aquele que permanece nele, porque se você cortar o ramo, não permaneceu em Jesus. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. E aí eu gosto de falar sobre a videira. A videira é plantada, e aí ela vai crescendo, e vai crescendo os ramos, que somos nós. E esses ramos, ele tem a fase de crescimento, porque os ramos que dão o fruto. Tá escrito aqui. Nós, os ramos, que vai dar os frutos, que a videira traz. Então, quando, por exemplo, os ramos têm a fase de crescimento, que é como se você aceitasse Jesus. Você aceita Jesus, então você se conecta na videira. E aí você se torna um ramo do Senhor. E aí você começa a crescer. Essa fase de crescimento é a fase interna. Interna não.
A segunda parte. É a fase de mudanças em nós. Então a gente vai abandonando pecados grandes, pecados pequenos, detalhes e atitudes que não provêm de quem está no Senhor. Isso vai sendo essa fase de crescimento. E ele vai trabalhando esses detalhes, que são os físicos, até chegar o momento de dar os frutos. E aí ele fala, e esse dará muito fruto. Então você passa por essa fase que não é fácil, a fase do crescimento, e aí dá o fruto, dá os primeiros frutos. E aí vamos lá, né? Começa as uvinhas, pequenininhas, lindas. E elas tá o cachinho pequenininho, aquelas uvinhas bonitinhas. E aí você quer tirar de lá e trazer para casa. Vou pôr na água que vai crescer. Porque muitas vezes a gente faz isso, né? A gente ganha uma flor, traz, coloca na água. Se é um botão, ele vai abrir. Só que ele vai abrir e vai morrer, porque ele não está na onde ele deveria estar. É a mesma coisa a uva. Você pega o cachinho de uva tão lindo, traz, coloca num vaso dentro da água. Esse fruto, sem a videira, não vai crescer. Entende a necessidade de estar na videira, que é Jesus? Esse fruto sem Jesus não vai crescer. E aí, então vamos supor que deixa lá o frutinho crescendo. E aí eu quero ler com vocês, porque aí vem aqui o versículo no 15, o versículo 1 e o 2. E aí ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Aí no 2, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele tira. Você vê que às vezes tem um ramo que está no Senhor, só que não está dando fruto. Por quê? Porque não quer deixar essa fase do crescimento que temos que passar, de ser lapidado, no caso. E aí ele fala, todo ramo que estando em mim não dá fruto, tira. E aí ele fala, ele que tira. Você entendeu que não é Jesus que tira? Todo ramo que está em Jesus e não dá fruto, não é Jesus que tira, é o Pai, que é o lavrador, que ele é o agricultor. E aí ele fala assim, e todo aquele que dá fruto, você deu o seu primeiro fruto. Olha que lindo, primeiro frutinho. Aí ele fala, ele limpa para que dê mais fruto ainda. E aí nós entramos na segunda fase, que é a limpeza. E essa segunda fase, porque você já passou pela fase do crescimento, que é o físico, que é as coisas de fora, que os outros veem, que tem que haver mudança, quando a gente está conectado na videira. E aí quando você já está lá, deu o seu primeiro fruto, Jesus fala que aí ele vem e limpa. Ele limpa a vara. Porque aqui só tá ele limpa, né? Mas tem versões que falam que ele limpa a vara. E essa fase de limpar a vara para que dê mais frutos é a fase interna. São coisas internas. Orgulho, renúncias que a gente não quer fazer, iniquidades, que tem aqueles pecadinhos que parecem, não tem nada a ver, mas tá ali todos os dias. Então o Senhor vai lapidando aquele quartinho secreto, sabe? Quartinho que você fala assim, Senhor, não mexe com isso não, deixa aí. Falta de perdão. E aí o quartinho secreto é longo. E tudo isso o Senhor tem que trabalhar. E aí, continuando. E aí, olha, o interessante da primeira parte que ele fala, eu sou a videira, né? E o meu pai é o agricultor. Porque quando o pai é o agricultor, e aí vem os frutos, porque gente, o fruto é a uva, né? Vários modelos de uva. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que eu ouvia muito falar sobre isso, que as melhores uvas os melhores vinhos do nosso Brasil vêm do Rio Grande do Sul. Deve ser por conta dos agricultores que cuidam muito bem, mas é o clima lá, que é um clima mais tranquilo, né? Um clima menos quente no Rio Grande do Sul. E aí, quando ele fala aqui que eu sou a videira e meu pai é o agricultor, o que ele quer dizer com isso? Porque quando nós damos o fruto, é o agricultor que é glorificado.
E tem que ser glorificado. Então, quando nós damos o fruto, quando nós mudamos outras vidas, quando nós derramamos sobre outras pessoas, às vezes uma coisa simples, porque eu vejo que as mulheres que a gente tem cuidado, tem atendido, elas só precisam de um direcionamento, tá tudo lá, dentro delas. Só que elas só precisam de trazer uma luz e falar, ó, esse aqui é o direcionamento. Faz isso, passa a confiar, passa a crer. E isso tem trazido diferenças sobre a vida delas. Então, é isso que vem glorificar a Deus. Não é glorificar a Josi. Porque o que eu agradeço eu falo, Senhor, obrigada por eu estar fazendo parte disso. Porque se eu não estivesse fazendo parte, Ele levantaria outras pessoas. Mas eu me dispus, e eu falo para vocês, se disponham também a fazer parte do que Deus quer fazer em outras vidas. Porque eu me dispus a fazer parte do que Deus quer fazer. E aí, hoje de manhã, eu fui acordada com uma bênção sobre a vida de uma moça que a gente estava orando. E agora há pouco, eu entrei na live já chorando, porque ela me mandou uma mensagem falando que chegou mais bênção à casa dela. Então, é muito doido o que o Senhor faz. E aí, é graças a mim? Não. Eu só me dispus a estar fazendo a vontade dEle. E eu estou muito feliz, eu sei o que eu estou vivendo por conta disso. E é uma alegria enorme quando eu vejo que eu deixei Ele fazer parte da minha vida de verdade. E aí, isso glorifica a Deus. Porque é a Ele que ela está engrandecendo agora. É a Ele que ela está glorificando agora. Porque Ele proveu, foi só um posicionamento, uma direção simples, e Ele proveu, e Ele está mudando a história da casa dela. Então, a gente fala muito sobre posicionamento. A minha amiga falou pra mim até uma vez, nossa, toda hora vocês falam isso, aí eu vou na pregação falar a mesma coisa. Eu falo, filha, é porque tem que se posicionar. Coloca o Senhor como prioridade e Ele vai te indicando os outros posicionamentos, não é só um. Você precisa se posicionar como esposa, como mãe, como filha. Tem posicionamentos que precisa ser na sua vida. E isso glorifica ao Pai. Não glorifica a nós. Glorifica ao Pai. Amém, gente? Então é sobre isso. Esses versículos, como eu falei, se vocês quiserem, eu estarei mandando para vocês. Mas a live vai ficar gravada também. E esse é o nosso Jesus. Ele é o nosso Jesus. E isso, aí a gente vai ter estudo sobre o Espírito Santo, sobre Deus também. Mas aí eu quero que vocês gravem isso. O Senhor nos mandou Jesus para que a gente não perecesse. O Senhor Jesus, Ele é o caminho. Ele é o nosso caminho. É o que a gente deve seguir. É o caminho de Jesus. Não seguir ninguém. Peraí, o que está escrito na palavra? Deixa eu ler, deixa eu buscar. Esse é o caminho. A palavra vai te indicar o caminho. E não pregações daqui e dali, não. Isso é só uma ajuda. É só uma ajuda. O Senhor Jesus disse que Ele é a luz do mundo. E nós já sabemos. Onde a luz entra, as trevas têm que sair. E nós temos que ser a luz, aonde a gente passar. E aí, Ele disse que Ele é o bom pastor. E nós temos que ouvir a voz dele, porque Ele disse que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Então, você tem que conhecer a voz dele. Senhor, eu sou a sua ovelha. Me ensina a conhecer a sua voz. E a última que foi que Ele é a videira. E aquele que está em mim. O ramo que está em mim, que Ele é a videira, o ramo que estiver nele, vai dar fruto. E aí tem essas fases, vai dar fruto, Ele vai podar para que dê mais fruto, aí vai podar para que dê mais fruto, e aí não olhe para o processo, foca na missão, não olha para o processo não. A missão é estar com Ele. E aí Ele fala, né, pois sem mim não poderei realizar obra alguma.
Você entende que as obras feitas e Jesus, ou Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo foi o que ficou. Jesus foi, e o nosso consolo hoje, o nosso, quem nos auxilia, quem está presente, é o Espírito Santo sobre nós. Mas a gente vai estudar sobre ele amanhã. E aí, ele fala que sem ele, a gente não pode fazer nada. Porque nós já vimos que ele é o caminho. Então, se a gente não seguir a ele, não servir a ele, não aceitar a Jesus, você não vai poder realizar nada. Porque todas as obras serão mortas. Não vai ter vida quando você faz algo. Por muitas pessoas hoje que têm os dons, porque o Senhor não retira os dons, tem os dons que já foi derramado sobre um dado momento, mas não tem mais o Espírito Santo de Deus. E essas obras, às vezes, são mortas. Por quê? Porque ali não habita o Espírito Santo de Deus, não tem Jesus. Então Jesus fala, pois sem mim nada podeis fazer. Não vai realizar obra nenhuma. Então é necessário estarmos gemendo, chorando, gritando, se encolhendo muitas vezes e se alegrando muito mais, mas junto com a videira, porque é dali que vem a nossa força. O ramo conectado na videira, ele tem força, porque o agricultor a terra vai estar na onde? Na videira. O agricultor, quando vai regar, ele vai regar a força, vem da onde? Vai regar a raiz. E a raiz vem da videira. Então, nós precisamos estar conectados na videira. Amém? Chega, porque eu já falei demais. É bem isso. Eu sempre falo, foca na missão. Foca na missão. Até nas conversas. E a missão é o quê? Reino. A nossa missão é buscar o reino, levar o reino aqui na terra, para quando nós chegarmos no céu, estivermos preparadíssimos. Ó, chegamos, Jesus. Bora pra ceia. A grande ceia. Porque eu creio que a mesa já está preparada. Tá prontinha. Então, vamos resgatar o povo aqui para nós, ó, vazar, porque a hora tá chegando. Amém? Vou estar orando por vocês. Em nome de Jesus. E já vou estar encerrando. A live vai estar gravada. Depois, se vocês quiserem, envie para outras pessoas para que elas tenham entendimento de quem é Jesus, em quem elas precisam se firmar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais uma vez por esse ensinamento. Espírito Santo, eu quero te agradecer por tua presença. Quero te agradecer por cada detalhe, por cada um dos seus filhos que o Senhor falou, Senhor, e que o Senhor vai falar através, Senhor Jesus, desta live. Senhor, eu quero que o Senhor receba esse segundo dia, Senhor Jesus, desta live, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor derrame sobre a vida de cada um que for assistir, para que eles venham ter entendimento que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida, e a vida com abundância, porque nós precisamos estar, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, o teu povo a ti, Pai, porque o Senhor é o único caminho, e não é todos os caminhos que levam a Deus, não. O Senhor veio para nos mostrar que o Senhor é o único caminho que conhece o Pai, e o Pai conhece a ti, Senhor Jesus. Então eu peço que o Senhor ministre cada vez mais no coração dos seus filhos, traga a eles sede de buscar a tua palavra, sede de viver o que o Senhor tem para eles no secreto, sede, Senhor Jesus, de não só de viver, Senhor, do que pregam por aí, sede de conhecer as revelações que o Espírito Santo traz no nosso secreto, Pai. Eu quero te agradecer mais uma vez por eu estar participando, Senhor Jesus, deste momento e a tua presença neste lugar, porque eu sei que grandes coisas o Senhor está fazendo. Grandes coisas o Senhor está fazendo na vida de cada um dos seus filhos. E eu entendo, Pai, que o seu amor é sobre todos eles. E eu peço a ti, Senhor, use a mim, Senhor Jesus, para alcançá-los.
sempre que for necessário. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Pai. Amém. Amém, meus amores. Obrigada. Amanhã vai ser o dia do chororô, porque falar do Espírito Santo de Deus é forte. Mas estamos aqui para isso, amém? Amanhã vai ser esse mesmo horário, a live, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. E obrigada a vocês que ficaram. Amém.